Nesse vídeo aqui são 3 notícias importantes sobre o Fluminense e 2 delas sobre movimentação no mercado da bola. Também falaremos aqui sobre o Fred, né? Fred está fazendo uma viagem aí. O Fluminense postou foto dele com o Neymar, com o Mbappé, com o Marquinhos. Reforços do Fluminense? Brincadeiras à parte, a gente sabe, né, que infelizmente não tem condição desses caras reforçarem o Fluminense. A gente vai comentar um pouquinho sobre a saída do Fred à França, beleza? Nesse vídeo também vamos falar porque o Fluminense fez uma proposta, tá? De acordo com um jornalista equatoriano, o Fluminense fez uma proposta por um jogador do futebol de lá, um jogador da Liga de Quito. E nesse vídeo também vamos falar sobre Faravelli. É o grande desejo de muitos tricolores, muita gente comenta aqui no canal, vejo também em outras redes sociais falando muito, pô, o Fluminense tinha que contratar o Faravelli, tinha que contratar o Faravelli. Vem ou não vem para o Fluminense o Faravelli? A gente vai trazer essa informação para você. Temos, né, novidades sobre esse assunto, beleza? Então, ó, já convido você a ficar nesse vídeo aqui até o final, claro, também já agradecer você pela presença nesse vídeo, sempre muito importante. Convido você a ficar até o final para ficar bem informado sobre tudo isso. E enquanto eu vou pedir para você deixar o like, vai lá nos comentários e conta para mim de onde você está assistindo a Central. Eu sei que tem muita gente aí ao redor do mundo, né, assistindo a Central Fluminense. Conta para mim aí de onde você está assistindo a gente, beleza? Enquanto você vai comentando, eu vou lembrando a você a importância de deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joinha, que é importante demais para o nosso vídeo alcançar mais tricolores ao redor do mundo. Então, eu conto também, além dos seus comentários, com a sua contribuição, com o seu apoio no like, que isso ajuda demais o nosso canal a seguir crescendo, beleza? Muito obrigado desde já pelo apoio, pela contribuição. E vamos lá, vamos começar a falar dessas informações, porque você que acompanha o Fluminense nas redes sociais, você deve ter se deparado, né, com essas fotos aqui, ó, que eu vou jogar na tela, tá aí, ó. Aí, ó, Fred junto com o Neymar, ó, Fred e Neymar juntos lá, Neymar com a camisa do Fluminense, Fred com o Marquinhos, né, também da seleção brasileira, e Fred com o Mbappé, ó, o Mbappé ganhou camisa do Fluminense com o nome, número dele, ó, que maneiro, né, Fred viajando aí e, né, levando o nome do Fluminense ao redor do mundo. O Fred, né, que agora é diretor lá no Fluminense, tem um cargo de dirigente, está fazendo um intercâmbio na França. O presidente Mário Bittencourt já havia falado, né, que também seria função do Fred ser um embaixador, né, uma espécie de embaixador do Fluminense ao redor do mundo, né, um cara que tem um nome mundialmente conhecido, pode ajudar, né, a espalhar a marca do Fluminense ao redor do mundo. O Fred foi para a Europa, foi para a França para fazer alguns cursos, né, se especializar, fazer um intercâmbio, né? Isso aí acontece bastante no meio do futebol, o Marcão já fez em diversos momentos, Fred está fazendo agora, aproveitou, né, foi lá no PSG para conhecer as instalações, ele que jogou junto com o Neymar, né, deve ter uma relação boa com o Neymar, conseguiu, né, deu essa camisa de presente para o Neymar, tirou uma foto com o Neymar, Marquinhos também, até com o Mbappé, né, enfim, passando aí, eu acho isso muito importante para o Fluminense, porque mostra a imagem do Fluminense ao redor do mundo, né? O Fluminense é um clube de dimensões globais, né? Já foi mais. Hoje em dia está mais tímido nessa questão, mas o Fluminense já foi um clube muito conhecido mundialmente. É importante, né, a gente fazer com que volte a ter esse reconhecimento. Se hoje, infelizmente, não tem como, né, os times fazerem excursões, perdão, para a Europa, para disputar amistosos e tal, como se fazia muito antigamente, dessa maneira aí já ajuda, né? Na era das mídias sociais, né? Uma foto do Mbappé segurando a camisa do Fluminense, a camisa do Fluminense, né? Todo mundo reconhece em qualquer lugar do mundo. A camisa tricolor do Fluminense, todo mundo que conhece futebol sabe, é do Fluminense. Né? Vê aquela camisa ali, é do Fluminense. Então, o Mbappé segurando aquilo ali, faz aquela imagem rodar o mundo, né? E a galera que às vezes não conhece o Fluminense procura saber, pô, maneiro, né? O Fluminense, tal, Brasil, Mbappé tá aqui, Neymar tá aqui segurando essa camisa, isso é muito bom para a marca do Fluminense. Então, assim, acho excelente. Eu já falei isso em lives aqui, em algumas lives aleatórias nesse canal, falava sobre isso, né? Que é importante essa internacionalização da marca. Falava que era importante o Fluminense mandar a camisa pro Buffon, que apareceu dizendo que era tricolor, pro Thiago Silva, né? Por mais que a gente reclame, toda ano ele vem aqui, pega a camisa e mete o pé, a gente sacaneia, né? Mas é importante também, é um cara de reconhecimento global. Isso ajuda muito, né? A marca Fluminense a se fortalecer. Você tem uma foto da camisa do Fluminense rodando o mundo, porque isso vira pauta, né? Mbappé, pô, encontrou o Fred, tal, tá aqui, ó, segurando a camisa do Fluminense, que legal. Pô, uma foto dessa que roda com o patrocinador do Fluminense escrito ali, é o patrocinador do Fluminense aparecendo ao redor do mundo. Isso valoriza a marca do Fluminense, faz com que o Fluminense possa, né, em outras negociações de contrato, falar, caramba, olha aqui, né, posso pedir um pouco mais de dinheiro, enfim, isso aí tudo ajuda, tá? Essa coisa da internacionalização da marca parece bobeira, assim, falando, pô, eu quero saber de título. Sim, eu também quero saber de título, mas essas coisas são importantes porque o clube tem que arrecadar, tem que ganhar dinheiro e tendo mais dinheiro
pode ganhar mais títulos. Não é coincidência, né, que Real Madrid, o próprio Manchester United, né, que está um pouco enfraquecido, mas são clubes que têm arrecadações muito grandes porque tem muitos torcedores, às vezes, fora do próprio país, que acompanham o clube e fazem, né, com que aquela marca ali ganhe muito dinheiro. Então, isso aí é uma coisa que o Fluminense não pode negligenciar. Os times brasileiros, em geral, não dão tanto valor a isso, até porque o futebol brasileiro já não é mais uma das melhores ligas do mundo, infelizmente, mas o Fluminense conseguir, né, trazer essa internacionalização da marca, trazer torcedores, ou até simpatizantes, vamos colocar assim, estrangeiros, pode ajudar muito o Fluminense na questão da arrecadação e da valorização da nossa marca. Então, eu acho bola dentro isso aí, tá? Espero que o Fred esteja aprendendo bastante, né, no intercâmbio que ele está fazendo, agora falando, né, de qualidade dele como dirigente, espero que ele esteja aprendendo bastante, mas já achei maneiro o Fluminense ter conseguido, né, mandar essa camisa para esses jogadores, tirar essa fotinho lá, isso aí ajuda muito na questão da marca do clube, beleza? Agora, vamos falar então de contratação? Vamos falar de mercado da bola? Pois é, meus amigos, de acordo com o jornalista Stalin Kobena, que é jornalista da Rádio Cobertura 104.1 FM lá do Equador, o Fluminense fez proposta por uma das joias da LDU. O Daniel postou aqui, se eu não me engano foi anteontem ou ontem, um vídeo falando sobre isso, sobre o interesse do Fluminense nesse jogador, que é o Juan Macias, que é um meio-campo da LDU, muito jovem, de 2005, tem 17 anos, tá? Que o Fluminense estaria de olho, estaria monitorando. Esse jogador está listado, aí, se eu não me engano, pelo The Guardian, entre os 60, eles fizeram uma lista de 60 grandes promessas, né, dessa geração de 2005, e esse jogador está listado ali como uma das futuras grandes promessas mundiais, Juan Macias, meia da LDU, beleza? Do Equador. De acordo com esse jornalista, Stalin Kobena, o Fluminense fez uma proposta, tá? Fez uma proposta oficial por Juan Macias El Gato, né? O apelido dele é El Gato, o Gato. Eu não sei o que significa, né? Porque ele não parece ser muito bonito, não. Então deve ser alguma outra coisa, tá? Mas parece que o Fluminense fez uma proposta oficial por esse jogador. Se essa negociação se concretizar, eu quero saber de duas coisas. Valor que o Fluminense vai pagar, porque sendo um jogador de tamanho destaque, eu não consigo imaginar, por mais que a LDU não seja um clube financeiramente tão forte, não seja um clube tão famoso mundialmente, é uma grande promessa. Não sei por quanto que eles vão vender esse jogador, se vai ser baratinho ou não. Primeira coisa que eu quero saber é essa. Segundo, ele vem para a categoria de base do Fluminense. Então, o Fluminense vai lapidar esse atleta para, em breve, né, lançar no profissional. Eu quero saber como é que vai ficar a questão no meio campo, porque ele é da posição que tem o Arthur, né, o Arthurzinho, muito falado, etc. e tal. E tem o Agner também, né, que é um outro jogador que falam muito bem, de muito potencial. Como é que vai ficar essa questão? São vários jogadores para a posição. O Fluminense vai conseguir utilizar todos. E aí, como é que vai funcionar isso? Porque, às vezes, também, né, naquela de tentar contratar um jogador de fora, você não valoriza o que você tem. E não sei, o Arthurzinho e o Wagner não estão listados nessa lista de 60 grandes promessas mundiais, mas esses aí eu conheço um pouco mais, né? O Juan Macias eu confesso que eu não conheço, isso aí imagino que seja trabalho de scout do Fluminense. Vejo com bons olhos, tá, o Fluminense buscar essa contratação, apesar disso que eu acabei de dizer, tá? Vejo com bons olhos o Fluminense tem que tentar fazer essa captação de grandes valores cada vez mais cedo, porque a tendência é que seja mais barato. O Fluminense já faz isso muito bem na base, de pegar os moleques lá com 14, 15 anos, por exemplo, o Evanilson, lembrei aqui de cabeça agora, o Evanilson é destaque agora no Porto, ele chegou no Fluminense, ele é cearense, ele jogava num time chamado Estação no Ceará, ele chegou no Fluminense, se não me engano, com 15 anos, o Martinelli, que não é profissional, era do Grêmio Prudente, o André era de um clube pequeno lá na Bahia, então assim, o Fluminense vai captando esses jogadores para ter agora no profissional, né? Enfim, eu citei o Evanilson, que não deu praticamente lucro nenhum para o Fluminense, e o Martinelli, que agora está voltando a jogar bola, mas porque foram os nomes que eu fui lembrando aqui rapidamente de cabeça, que eu lembrava o time também de origem deles, tá? Mas são jogadores que vêm cedo para o Fluminense termina de desenvolver e eles chegam no profissional para dar frutos para a gente, tanto financeiros quanto técnicos. Isso é muito importante. E eu vou fazer uma confissão para vocês, cara. Eu não estava levando a mínima fé nessa história de Juan Macias no Fluminense. Eu até falei, ontem a gente à noite fez uma live, né, Central no Mercado, que a gente tem aqui todo dia. 8 da noite estava em off com o Madureira e com o Daniel. Eu falei para eles, cara, isso aí tá com uma cara de caô, pesado. O Fluminense vai contratar um maluco que está listado entre os 60 maiores promessas do mundo. Isso aí deve ser muito caro. O Fluminense, eu até falei, o Fluminense tomou chapéu do Grêmio pelo Reinaldo. E o Reinaldo, né, nenhum grande craque vai conseguir contratar esse maluco. Eu estava duvidando muito. Mas agora tem aí esse jornalista equatoriano falando que o Fluminense, de fato, fez uma proposta. Vamos aguardar mais informações, mas agora o negócio está começando a ficar bem mais sério essa especulação, beleza? E outra coisa
que também se especula muito, se fala muito sobre o Fluminense, é a situação do meio-campista Faravelli, que joga no Independiente Del Valle do Equador, né? Também é do futebol equatoriano, mas ele é argentino. Muita gente pede, ao momento que começa a chover pra caramba aqui onde eu moro, eu vou fechar a janela aqui para não me molhar, quem sabe faz ao vivo. Muita gente pede a contratação do Faravelli pelo Fluminense. Né? Muita gente fala, pô, inclusive eu falei, pô, poderia ser uma boa contratação, né? Falaram ali que ele teria uma multa em torno de 8 milhões de reais, então não é um valor tão alto, foi o valor que a gente pagou pelo Guga. É um jogador que foi destaque na temporada, o Del Valle foi campeão da Sul-Americana, ele meteu gol e deu assistência na final, enfim, apareceu bem, joga na posição do Martinelli, que é uma posição que o Fluminense está querendo, né? Dizia querer se reforçar, então seria um jogador bom ali para disputar essa posição com o Martinelli, etc e tal, e muitos tricolores estão nessa também, de, pô, o Fluminense tinha que trazer o Faravelli, etc e tal. Muita gente, né, começou a falar sobre esse assunto, ele chegou a ser oferecido para o Fluminense, depois falaram que o Fluminense descartou o nome, etc e tal. E a Netflix traz aqui, com exclusividade, a informação de que sim, o Faravelli interessou ao Fluminense, mas uma dívida antiga dificultou o negócio. Porque se vocês lembrarem bem, né, puxarem na memória, em 2017, o Fluminense contratou o Orejuela e o Sornosa, que por sinal está de novo lá no Del Valle, né, junto ao próprio Del Valle. O presidente da época era o Pedro Abad, fez a compra, o Fluminense ia pagar por esses jogadores, só que não pagou. A venda era parcelada, não foram pagas todas as parcelas, chegou a dar problema, etc e tal. O Fluminense parece que agora está começando a resolver isso, mas não está 100% quitado. A Netflix fala aqui que ainda existe uma parcela de $500 mil, cerca de 2,6 milhões de reais, a se quitar com o Independiente Del Valle. E esse não pagamento de dívidas fez com que o Del Valle, assim, não tenha muita confiança no Fluminense, vamos colocar dessa forma. O Del Valle prefere não negociar com o Fluminense, já que o Fluminense deu mal, deu um calote neles, né, na última vez que negociaram. Então, assim, isso acaba dificultando o negócio, porque o Del Valle não quer abrir negociação com o Fluminense, prefere não abrir, né, prefere não abrir, claro, for uma coisa extraordinária, eles podem abrir, mas preferem não abrir negociações com o Fluminense, então isso acabou, afastando o Faravelli do Fluminense, que eu acho uma pena, porque ele cairia, né, como uma luva nesse meio campo aí, disputando essa posição com o Martinelli como segundo volante, ficaria um meio campo de muita qualidade, um jogador de 29 anos, se destacou muito na última Copa Sul-Americana, poderia agregar muito ao elenco do Fluminense. Enfim, é uma pena essa situação. O Fluminense diz que o mercado agora está fechado, só se aparecer uma baita oportunidade de mercado para termos novas contratações. Meus amigos, essas eram as 3 notícias que eu queria trazer para você. Nesse vídeo eu quero agora o seu comentário. Você que já comentou aí de onde você é, de onde você está assistindo a gente, agora comenta sua opinião sobre essas notícias. Fred na Europa, isso é bom para o Fluminense ou dane-se, isso aí é completamente irrelevante. Quero saber sua opinião. Juan Macias, da LDU, você já viu esse menino jogar? Ele realmente é craque? Vale a pena o Fluminense contratar ele ou não? E Faravelli, né? O Fluminense até se interessou no jogador, mas não vai conseguir contratar por conta da dívida antiga lá com o Independiente Del Valle. É uma pena ou isso aí é invenção? É da galera do que acha que se Rabla é bom? Quero saber de você. Faravelli, é bom de bola? Seria bom reforço? Não é? É pra gente lamentar essa notícia ou não? Deixe seu comentário aí pra gente trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.